E para começar o programa, vamos chamar a nossa repórter Risa Castro, direto da redação, com a primeira pergunta. Olá, Cássio. Boa tarde para você e para todos os convidados do bate-papo de hoje. A pergunta é a seguinte: a depressão é somente uma doença ou está relacionada à falta de fé? A primeira pergunta já é o tema central do programa. Exatamente. Miriam, é doença ou é falta de fé? Então, boa tarde, pastores, boa tarde a todos. A depressão é um transtorno mental grave, né? Ela tem esse estigma, é doença, não é doença, mas é uma doença séria, uma doença que está no Código Internacional de Doenças, que está no DSM. E apesar das pessoas levarem, né, essa doença para esse lado, talvez moral, uma falha moral, falta de fé, falta de coragem, preguiça. É uma doença, é um transtorno muito sério, que tem levado muitas pessoas, inclusive pastor, ao suicídio, de tão séria e devastadora que essa doença é. A falta de fé, ela porque a fé está ligada à esperança, né? Um dos critérios, né, da depressão é a desesperança. Isso. Então, mas não é o motivo, não é a causa, é um dos sintomas. O sujeito deprimido, ele tem uma visão extremamente negativa de si próprio, da vida, do futuro. O mundo fica cinza. O mundo fica cinza, né? E é uma questão muito séria, muito grave, e as pessoas são um pouco empáticas com essa doença. Estávamos conversando, né, nos bastidores, as pessoas têm muita empatia com doenças muito caracterizadas fisicamente, né? O câncer, o diabetes, a hipertensão. Então, as pessoas ficam muito empáticas, mas quando se trata dessa doença, que é uma doença que não tem sintomas físicos, né? Não tem nada muito... São fatores psicológicos, orgânicos e ambientais. Eu acho interessante o que a Miriam está falando, o pastor Wagner, porque empatia é essa capacidade de você sentir o que o outro sente, mesmo não passando por aquela situação. Sim. Via de regra, quem critica a depressão e depois passa por uma depressão, muda completamente, né? Porque realmente abala a pessoa, né? Abala, Cássio. Boa tarde, Boa tarde a todos. E, de fato, a grande dificuldade de lidar com a doença, depressão, é que, diferentemente de um diabetes, de um câncer, que sempre tem uma causa conhecida, né, identificável no corpo, a depressão circula, né? Ela não está num dedo, não está no pé, não está num órgão específico. E isso dificulta a forma de nós lidarmos com ela. Então, quando você pergunta, é doença ou falta de fé? Né? Primeiro, a fé, ela nos imuniza para a doença? É uma boa colocação, porque o bom do pastor Wagner, porque você é pastor e psicólogo, você tem que transitar aí. Porque tem gente que fala o seguinte: se você tiver fé, sim, sabe, você não vai ficar deprimido. Coragem, sabe aquela coisa assim? Tem uma Mas tem um câncer, tem um diabetes, que é uma questão muitas vezes hereditária. Sim. A questão da depressão também tem um Pode aspecto ser hereditário. Tem um aspecto hereditário, Mas deve ser doloroso, porque quando... Você chegou a fazer o programa da rádio comigo? Não? Sim. Rádio. Tem um programa da rádio, o pastor Wagner, que foi assim, o programa chamava Super Debate, mas normalmente a gente não fazia debate, era mais bate-papo como esse aqui. Tanto a gente mudou o nome para bate-papo, porque é um bate-papo. Mas teve um dia que foi debate. Foi um pastor e um psiquiatra. Psiquiatra? Era um médico. Falei que era um médico. Os dois crentes, óbvio, o pastor crente e o médico, né? Era cristão evangélico também. E a discussão foi o seguinte: o pastor soltou uma frase que aí, pronto, virou a maior polêmica. Ele falou o seguinte: no culto que eu faço, que era de libertação, de cura, de milagres, uma pessoa deprimida, ela não sai deprimida, porque a oração resolve esse problema. Deu uma maior polêmica. Porque se você tiver fé, a depressão sai? Como é que é isso? Como é que vocês lidam com essa afirmação? Primeiro, deixa eu só dizer, tem uma charge nas redes sociais que eu gosto muito. Como seria se lidassem com outras doenças quando a depressão? Então, uma pessoa vira para um canceroso e fala: deixa de ser canceroso. Vai num abrigo ver o sofrimento dos outros que você vai deixar de ser canceroso. Para de ser hipertenso. Vai lavar uma roupa que essa hipertensão vai passar. Isso não é dessa forma que lidam com demais doenças. Por
Por que a depressão, que é uma doença, inclusive a Organização Mundial da Saúde está dizendo que é uma das doenças mais incapacitantes, de tanto que tem paralisa a vida da pessoa, tira a capacidade laboral. Pastor Wagner, teve uma aluna, eu tenho o privilégio de trabalhar com o pastor Wagner na Faculdade Batista, no curso de Teologia, mas teve uma aluna de um outro curso que ela é brilhante, terminou todas as disciplinas e no momento da dissertação, ou do TCC, pastor, ela não conseguiu terminar o TCC porque entrou em depressão. Como é que paralisa assim? Paralisa porque isso mexe com aquilo que a gente poderia dizer assim, o motorzinho da vida, né? Aquilo que nos impulsiona. A ânima. Né? A ânima, aquilo que nos leva a buscar e significar a nossa vida. Não que ela não quisesse. Né? Então a questão laboral é muito séria, porque e isso aumenta a culpa. E crente gosta desse negócio de culpa, né? É uma espiral para baixo, né? Para baixo. Porque você não consegue fazer, você não consegue. Não consegue. E aí você se cobra. Aí sente culpado. Né? Porque você deveria fazer, você tem consciência que deve fazer, mas você não consegue fazer. Mas então é físico também, né? Tem o aspecto físico, porque há uma alteração hormonal, né? Há uma alteração na sua capacidade do seu organismo produzir aquilo que dá alegria, né? Que dá sentido, que de uma certa forma movimenta este corpo. Mas você está falando isso aí, depois eu quero achar, Gilmira, porque é muito interessante isso. É muito interessante, eu gosto muito dela porque ela diz exatamente isso. As outras doenças, aí eu retorno, as outras doenças alcançam a empatia. A depressão não tem essa possibilidade, as pessoas não dão essa possibilidade, o que traz, né, para um indivíduo que já está com a autoestima baixa, já está com a ânima baixa, já está com a visão extremamente negativa e pessimista, já está com sintomas físicos, né, hipersonia ou insônia. Hipersonia? Dorme demais, né, ou dorme de menos, perda de peso, são os sintomas físicos que vocês estavam comentando. Então, é uma doença com vários. São 9 critérios no DSM para classificar essa doença. A Organização Mundial, né, a psiquiatria está entendendo isso como doença, tratando como doença. Por que as pessoas, por falta de informação, por preconceito, por que as pessoas não dão conta de entender que esse indivíduo está doente? Está bombando, eu sabia que o programa de hoje ia bombar. A gente traz psicólogo também, é bom, porque o pessoal aproveita para fazer consulta. Mas também o tema é muito rico, né? E o pastor Wagner e a Miriam estão aqui. Vou ler algumas mensagens, tá? Estou aqui em Gandu, que é interior da Bahia. Um grande abraço a todos os baianos e baianas assistindo a nossa TV todo dia. Traz muita edificação para mim e minha família. Parabenizo a vocês por isso. A outra pessoa que manda, meu nome é Sofia, moro em Valparaíso, Goiás, da Bahia para o Goiás. Gostaria de saber como a igreja pode ajudar pessoas que sofrem com depressão. E aí? Acolhimento, né? Reconhecer a dor, não minimizar a dor do outro, como a Miriam disse, a questão da empatia, o acolhimento. E a igreja tem que ser essa comunidade terapêutica, né? Orar com a pessoa, orar pela pessoa, né? Às vezes tirar esse karma de que isso é falta de fé. E deve doer demais. Sabe assim, você está sempre que você não está bem com Deus, a pessoa fica, meu Deus, qual que é o meu pecado? Porque tenta achar um pecado também. Sim, a culpa, né? Meu Deus. Agora, essa questão da igreja, vou fazer uma pergunta assim. E nós temos as liturgias, elas vão variando. Eu fico pensando assim, cântico na igreja. Tem a menção de Jesus após a ceia, que parece que eles cantam, né? Alguma coisa. Que tipo de cântico que eles cantaram? Eu fico pensando assim, como é que era, né? Foi um louvorzão, não foi? Foi um cântico? Eu fico pensando na liturgia. As liturgias hoje, elas são extremamente interativas, participativas, e o celebrante, via de regra, fica, faz isso, levanta, vira para o lado, celebra. Eu fico pensando na pessoa com depressão, que devia ser acolhida, eu acho que ela se sente tão exposta quando vai em certos cultos que a gente dirige, acho que a gente tem um pouquinho de sensibilidade também com isso, né? Aí, Cássio, você trouxe uma questão que tem chamado muito a minha atenção nesses últimos anos. É que a nossa sinologia, ela é muito antropocêntrica. Os cânticos que estamos a cantar nos momentos de louvor, eles voltam muito para esse eu,
Quando nós falamos de Deus, é um Deus que está a meu serviço. E então, quando você fala do deprimido no culto, em que está todo mundo vibrando a 100 por hora, e ele não está conseguindo ligar, e ele está se sentindo o pior dos mortais. É verdade. Eu creio que esse ambiente, ele é muito mais opressor, e a gente tem que colocar entre aspas, para aquela pessoa. Por que eu não consigo? Afunda mais o então, indivíduo. E como a estima dele está cada vez mais baixa, a tendência é ele se sentir o pior dos mortais. Exatamente. Então, como que seria esse acolhimento? Quando você fala da igreja como acolhimento, que é esse momento. Porém, tem o aspecto da fé, da crença, da esperança. Mas se você acha que, Miriam, que estar ao lado dessas pessoas, porque a gente está falando aqui da euforia, Isso. que às vezes existe nessas celebrações. Mas, por exemplo, cultos mais, como é que eu posso dizer, não introspectivos, Reflexivos. mais reflexivos, células, aconselhamento, isso ajuda demais, né? Ajuda. A fé, né, como a gente sabe, a fé é a esperança, né? Então, naquilo que não se vê, só voltando à pergunta, então, é problema de falta de fé? É problema de falta de fé, mas não como... A fé religiosa. A fé religiosa. É falta de fé em si própria, falta de fé no outro, falta de fé no futuro, a desesperança. Então, estar nesses ambientes muito eufóricos pode ser muito difícil mesmo, né? Exatamente. Eu estou aqui, mas não estou aqui, não estou me sentindo. A diferença fica muito marcada, né? Mas, ao mesmo tempo, falávamos disso também, né, pastor Wagner? Algumas coisas são muito importantes para que essa pessoa, uma série de coisas são importantes para que essa pessoa dê conta. Exercício físico ajuda muito, estar no meio das pessoas que gostam de você. A tendência do deprimido é o isolamento. Então, o que ele faz? Ele deixa de ir, ele deixa de participar. Então, tentar se adequar. Se um culto muito eufórico está te trazendo tanto desconforto, incentiva... Acha reunião de oração? Vai numa célula, mas não deixa de ir. É verdade. O que a família, né, o papel da família, nós dissemos da igreja, vamos só pontuar um pouquinho o papel da família. Primeiro é entender, né, essa dificuldade dessa pessoa, ser empática, cuidar, se informar, né? Porque a falta de informação produz o preconceito, faz com que, por exemplo, eu tenho um familiar agora que está com problema renal. Então, agora eu fui me informar, fui entender. Hoje em dia eu entendo um pouco mais. Bebe mais água, vai fazer... Então, as pessoas veem um deprimido, bate no achismo, né? Eu sei, eu já sei, então ela não se informa para poder ajudar. Então, a expressão é chula, mas o pessoal fala, frescura. Frescura, sabe, né? Isso aí, você tá com moleza. Não, rapaz, levanta a cabeça, bora. Exatamente. E trago verdades, né? Mulheres têm uma tendência maior do que o homem de ser então deprimida, é orgânico, né? também? De hormônio? São fatores hormonais, fatores psicológicos e fatores ambientais. Mas as pesquisas dizem que mulheres têm uma proporção maior com relação à depressão. Que coisa. Né? Então, até isso precisa ser cuidado. E há casos, aqueles clássicos de depressão pós-parto, que após uma experiência muito forte... Exatamente. Só também pontuando, né, a nível de informação, isso é tristeza, né? Então vai fazer alguma coisa para ficar alegre. Tristeza é diferente de depressão. Né? A tristeza, ela é necessária, uma emoção extremamente necessária e que todos nós precisamos passar por ela, só que ela tem um período de duração. Já a depressão, ela tem uma intensidade muito maior e os outros fatores, os 9 que eu disse, que estão lá no DSM. Então, a sigla DSM, para quem não é da área. Então, a sigla DSM é Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. Então, ali tem todas as... Destrinchando. Uma pessoa, para estar deprimida, ela precisa enquadrar, no mínimo, em 5 de 9. Por exemplo, tem uma pessoa que mandou uma mensagem, ela não se identifica, e hoje eu sei que muitos não vão se identificar. Ela fala assim, gostaria de pedir ajuda. Sinto-me muito angustiada, dor no peito, não gosto de estar perto das pessoas e tenho chorado muito. O que eu faço com essa sensação? Elas daqui, olha, 3 ou 4 sintomas. Angústia, dor no peito, isolamento e choro. Isso pode ser um indicativo? Pode ser um indicativo. O que ela faz? Tem que buscar ajuda. Entender por que ela não quer estar com as pessoas.
né? Muito provavelmente pode ter sido em virtude de alguma decepção com alguma pessoa, com algum relacionamento. E essa dor no peito pode ser uma somatização, mas pode apontar para algo biológico. Então, acho que tem que investigar, porque ou as duas coisas juntas. Se ela está chorando, né, mostra que ela está triste. Por que eu estou chorando? O que é que eu não consigo dizer, que eu tenho que usar a linguagem infantil, que é o choro, para dizer? Qual o melhor lugar? Buscar uma terapia, tentar se entender, buscar alguém que possa escutá-la e ajudá-la a se escutar. Escutar esse choro, escutar essa dificuldade de interação. É interessante, né? Que às vezes busca psicóloga, e fala assim, pô, mas estou pagando a consulta e a pessoa ela fica calada o tempo inteiro. A estratégia é essa, né? A estratégia, a pessoa, na verdade, nós como terapeutas, a gente funciona como um espelho para refletir para o outro. O outro é que tem que se escutar, ele tem que aprender a se ouvir, que a gente tem dificuldade de ouvir o outro, como tem dificuldade de ouvir a si mesmo, né? Deus já nos fez com 2 órgãos ouvidores e diz que a gente tem que estar pronto para ouvir, tardio para falar, mas a gente fala muito mais, né? Do que se escuta e se entende, que é a grande dificuldade ainda. Eu não sei se quem mandou mensagem é a Márcia de Camaçari, que está logo aqui abaixo, né? Márcia de Camaçari, na Bahia, mandando mensagem. Eu estou ouvindo o nosso BG, que é a nossa musiquinha de fundo aqui, eu estou achando que eu tenho que chamar um intervalo. Então nós vamos para o breve intervalo e voltamos já já com o nosso bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo, conversando hoje com o pastor Wagner, com a psicóloga Miriam, sobre depressão. E nós temos uma opinião de um dos nossos telespectadores sobre depressão e fé. Vamos lá. Olá, meu nome é Thalisson, tenho 30 anos, sou de Santa Luzia. Sobre a depressão, eu não acho que a depressão seja falta de fé. Eu acredito que a depressão é uma doença como qualquer outra e precisa ser tratada. Existem medicamentos e profissionais para fazer esse tratamento e as pessoas precisam de tratar a depressão como uma doença e não como uma coisa boba ou como frescura ou como falta de fé. Essa é a minha opinião. A opinião do Thales está em consonância com o que vocês disseram aqui, né? Correto. Gostei do que ele trouxe, porque nós ainda não falamos a questão do tratamento, né? Medicalização, terapia. Então, são várias coisas que precisam, né? Que somadas ajudam a pessoa a sair desse quadro. A medicalização, até conversávamos, ela é necessária, né? Em alguns casos, sim. Tem que ter critérios, né? Porque não é a medicalização pela medicalização, mas ela é importante, principalmente nas questões que se dizem respeito à parte orgânica, né? Neurotransmissores, então é importante. A terapia também tem sua função. Eu trabalho com a TCC, que trabalha a terapia cognitiva comportamental. O deprimido tem uma visão cognitiva muito negativista das coisas, então a gente trabalhar a reestruturação cognitiva, ou seja, flexibilizar essa visão tão negativa para uma visão mais realista e, ao mesmo tempo, positiva das coisas. Mas não é o jogo do contente, não. É realidade, mas de uma forma mais positiva e realista. Então, são passos a trabalhar com o depressivo. E é bom ressaltar, né, Miriam, que enquanto a medicação ela age no sintoma, a terapia vai tratar das causas. Por isso porque não adianta você resolver o sintoma se a causa... Porque aí a causa fica lá. No dia que você tirar essa medicação ou qualquer outro fator desencadeante, volta tudo. E quando volta com mais força. Vamos fazer uma análise, então, que você mencionou, pastor Wagner. Vamos apertar o pastor Wagner aqui agora. Vamos fazer uma análise. Na Mira também ajuda. Profeta Elias. Sim. Olha, ele subiu para o monte, entrou dentro da caverna, ele pediu a morte, não pediu? Pediu a morte. Ele estava um caso clássico de depressão ali, né? Sim, um grande estresse emocional, depois de ter que enfrentar o rei e dizer que teria mais 3 anos de seca, sofrimento, a grande situação do profeta e Jezabel querendo ver a morte dele, ele se sentindo só e desamparado, achando que era o único dos profetas. Ele fala isso com Deus, né? Não sobrou achando ninguém. Que era o único dos profetas, ele diz, é melhor morrer.
né? Aí Deus o leva exatamente para uma caverna. E ali Deus o alimenta. E é interessante que ele tem pão, água e carne, né? Porque a proteína é importante para o restabelecimento dessas funções orgânicas e combater a depressão, né? Foi a medicação que Deus deu a ele, né? O cuidado de Deus. E veja só como que Deus é extraordinário. Porque para um sujeito que está se sentindo só, Deus o leva para estar sozinho numa caverna. Interessante. Né? E vai usar exatamente corvo, uma árvore agourenta, para alimentá-lo. Né? E como Deus trabalha em processo, cada dia que ele ia ao rio, ao riacho, ele percebia que esse riacho estava secando. Depois Deus manda ele para onde? Para a casa de uma viúva, inimiga do povo, né? Estrangeira. E ele sendo cuidado por aquela mulher. O desamparo que Elias sentia, Deus mostrou que ele não estava só. Que Deus usa meios ilógicos, irracionais, pessoas sem qualquer recurso, para fazer a obra dele e para cuidar do servo dele. Deus fez uma reestruturação cognitiva com Elias. Restaura a esperança na vida do moço, né? Aproveita, e o Jonas? Eu estou lembrando dos profetas, que o Jonas também foi outro, né? Foi. O Jonas, eu estava pensando nisso, que aqui em Belo Horizonte foi feriado, então a gente aproveita para dar uma descansada. Eu fui para a roça, mais ou menos, né? Eu gosto de mexer com planta, né? E o solão pegando, eu entrei debaixo da sombra lá, falei, que gostoso essa sombra. Aí passou uma nesguezinha de sol, se pegou em mim, falei, nossa, o sol tá forte, eu lembrei do Jonas. Porque o Jonas amaldiçoou a planta, porque a planta né, não estava cobrindo ele direito, né? Eu fico assim, e ele depois que queria morrer, né? A Bíblia está nos mostrando que o tanto que a depressão, né, esse estado de humor bem depressivo é possível em todas as situações. Homens fortes. Né, homens ditos como, né, guerreiros e que foram acometidos dessa doença. Então, todos réis mortais estamos sujeitos. Mas o que eu acho muito interessante nisso tudo é o tanto que Deus também mostra o tanto que a pessoa precisa de ajuda. E Ele dá ajuda. Né? Então, procurar ajuda, independente do status que você tiver. Agora você está falando de ajuda, Miriam e pastor Wagner, não sei se vocês viram, eu vi nesse final de semana no Facebook de uma moça, uma senhora, jovem senhora, do sul do Brasil. Ela postou um texto imenso no Facebook de despedida. Sim. Despediu-se do marido, dos familiares, porque teve um problema no seu empreendimento. Ela, segundo o texto, ela construiu ela projetou um empreendimento, era o sonho da vida dela, e as pessoas que estavam responsáveis, a arquiteta e o moço da loja de imóveis, furaram com os acordos. Sei que aquilo para ela era tão importante que ela ficou desgostosa da vida. E segundo o texto do Facebook, cabe aí a averiguação, estou tentando averiguar se de fato essa pessoa morreu ou não, se ela suicidou ou não, mas ela avisa e dá tchau. Ela fala assim, eu estou despedindo meu marido, eu amo muito, despedindo, me perdoem, mas segundo o que parece, tirou a vida. Tem gente que morre, o aviso que dá assim, já estou indo embora, ou normalmente a pessoa depressiva, ela vai dando assim, ó, eu não estou gostando da vida, porque para ter ajuda você precisa de dar sinais, né? Eu vejo que tem os dois casos, né, pastor? Tem pessoas que faz as várias tentativas. Numa das pesquisas que eu fiz, diz que mulheres tentam mais. Né? Elas dão mais sinais. Homem costuma, quando faz, já vai mais de uma forma mais... Falas como eu quero sumir. E aí já acontece, né? Mas estatísticas, então, não generalizando. Mas exatamente a desesperança, né? Um dos critérios que a gente precisa tomar muito cuidado quando o depressivo vem pra gente é avaliar o nível de desesperança, porque quanto maior a desesperança, mais sinais ele dá de suicídio. Então, parece bobo. Nossa, a pessoa, por causa disso, parece pouco. Mas o tanto que isso é importante, o nível de desesperança dela devia estar extremamente alto. Você está dizendo que não tem certeza se o desfecho, mas é muito mais comum do que a gente imagina. Por isso que a gente precisa se informar e ser empática e ter cuidado com a pessoa depressiva. E esse discurso, né, Cássio, que você diz, né, por exemplo, nós evangélicos, diante de uma situação difícil, nós falamos, Jesus podia voltar mais.
volta rápido, né? São discursos que apontam para um grau de insatisfação com esta vida que a gente está vivendo ou com essa experiência. Não é um maranata certo, né? Quando você traz o caso dessa postagem, esse é o grande risco quando nós estabelecemos um fato como um fim em si mesmo. Quer dizer, eu aposto todas as fichas da minha vida no meu negócio. Mas a minha vida, o sentido dela não pode estar naquele negócio. Tem que estar na vida como um todo, meu relacionamento familiar, mas o negócio é tão importante que o relacionamento familiar não tem valor. E, normalmente, quando uma pessoa deixa uma mensagem dessa, ela está a culpar o outro. Transferindo, né? Transferindo para o outro, né? E, de uma certa forma, ele deixa a culpa. Né? E eu vou, mas você vai sofrer. Vou. E hoje a gente vê isso, aquele filme Os 13 Motivos, né? São, às vezes, razões muito pequenas. Por quê? Porque nós estamos muito antropocêntricos, muito voltados para nós mesmos. A nossa capacidade de lidar com a frustração é muito pequena. Porque eu não ouvi não na minha vida. Eu fui ouvindo sim ao longo da minha vida. Aí a namorada terminou com o rapaz não dá conta desse não, mata a namorada e se mata, porque o índice de frustração, o nível de frustração é muito pequeno. E o duro é que até nós evangélicos estamos também um bando de mimado nesse aspecto. Sim. Porque até Deus tem que, voltando ao antropocentrismo que você falou, até Deus tem que estar ao meu serviço. Quando Deus diz não, mas Senhor, mas o Senhor me fez para a cabeça, não fez para a cauda? Parece que aquele texto de Jesus, o mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aí você verá um Elias, você verá um Jeremias, você verá um Paulo, né, enfrentando uma situação. Estevão, morrendo apedrejado. Quer dizer, são situações que, circunstancialmente, todos nós estamos sujeitos a ela. A depressão é uma possibilidade? Existem fatores biológicos? Existem fatores emocionais, a estrutura familiar, comportamental, espiritual? Tem. A depressão, vocês são psicólogos, uma pessoa pode se afastar do trabalho, como, por exemplo, se ela faz uma cirurgia, ela tem um afastamento com licença médica. Isso. Depressão dá licença médica? Depressão dá licença médica. Sim. Como eu disse, está no Código de Doenças, então tem critérios, então a pessoa... E, como eu disse, pesquisas apontam que a depressão é uma das doenças mais incapacitantes em que tem tirado a pessoa do seu sistema laboral. Então, a pessoa fica incapaz, de fato, ela não dá conta. Uma coisa que o pastor trouxe também, né? Você trouxe essa questão, os efeitos desencadeantes. O que desencadeia essa depressão? Fatores orgânicos, psicológicos, ambientais, mas situações, perda de emprego, às vezes o fim de um relacionamento. Pois é, às vezes é um namoro, às vezes a pessoa não dá conta, às vezes ela já tinha uma predisposição até biológica. Isso. E o fato dela ter esse enfrentamento, o modo, a resiliência dela para enfrentar essa situação é tão pequena que aí desencadeia e aí, né, acaba desencadeando a depressão. Portanto, nós dizíamos isso um tempo atrás, quando essa pessoa busca ajuda, ela precisa abrir o leque, entender de onde que veio essa depressão, para sim tratar as causas e também os sintomas. Mas ela precisa entender de onde que está vindo. É uma incapacidade de lidar com os problemas, é uma resiliência que é pouca, e aí o medicamento tem essa função, né, na questão biológica, química, e a terapia, né, eu vou vender meu peixe. Mas o trabalho tem que ser multidisciplinar, né? E a terapia vai te fazer entender, olha, você está assim, tem essa função, mas vamos buscar a sua capacidade. Os planos de saúde já cobrem psicólogos? Como é que está? Cobre, aí tem que ter um convênio. Tem que ter um convênio. Aí o profissional normalmente tem um convênio com este ou aquele plano e eles liberam lá uma certa quantidade de sessões. Porque há ainda, né, uma minimização das questões das doenças da psique, como se fossem menores que as doenças físicas, né, vamos dizer assim. E a depressão está no topo disso, né, desse estigma, como nós já dissemos. As pessoas, de fato, acham que
que não é doença, né? E tem esse estigma de doença mental. A pessoa pensa, poxa, eu estou doente, uma doença que não é física, que não está aqui, não está na perna, não está no braço. Como o pastor disse, uma doença que circula, mas que tem um peso e é uma doença devastadora. Pesquisas dizem que o Brasil, inclusive, como país subdesenvolvido, é um dos que está em primeiro lugar de doentes com depressão. Meu Deus. Vamos a mais uma pergunta direto da redação com a Risa Castro. Cássio, alguém que está em plena comunhão com o Senhor pode ter depressão? Pastor Wagner, pode? Pode. Mesmo? O pastor da igreja lá, o senhor pode. Lá pastoreando a igreja? Pode. Como seres humanos, nós somos sujeitos a todas as coisas, né? Elias, o exemplo que nós citamos há pouco, depois de uma experiência espiritual muito forte, ele entrou em depressão, né? Jesus, antes da cruz, alguns estudiosos questionam isso, mas aquela angústia a ponto de transpirar gotas de sangue aponta para um momento existencial muito forte. Humano ali. Então, todos nós, como seres humanos, se você tem alguma deficiência hormonal, se você tem na sua própria estrutura comportamental, a dinâmica da sua família, e isso não está relacionado à fé. Isso está relacionado com toda a conjuntura existencial. Você está falando, eu estou pensando, porque, não sei se é em Isaías, agora em Isaías 53, mas fala assim, fê-lo enfermar, né? Porque Isaías fala que Jesus, ele padeceu. A gente aceita que ele sofreu, que foi perfurado, teve os ossos quebrados, tudo é doença, né? E a gente não, depressão não, Jesus não. Mas assim, se foi enfermidade... ele pode ter sido esse momento assim, de angústia profunda, de dor profunda. Quando ele chega para os discípulos e diz assim, nem uma hora pudestes velar comigo, ali ele está falando de uma angústia, de uma dor. De uma solidão. De uma solidão, de um momento de abandono. E ele leva os 3 mais achegados, no entanto eles dormem, né? E a depressão é exatamente isso, é quando nós nos sentimos presos em torno de nós mesmos, com todas as nossas angústias, e não conseguimos sair dali. Né? E todo esse sentimento. Então, quando um servo de Deus passa por essa circunstância, né, como pode ter problema ortopédico, diabético, cardíaco, ele pode sim ter, né, a depressão. Aí eu volto naquela fala inicial, quer dizer, se eu tenho um problema cardíaco, é falta de fé? Não é. Né? Se eu tenho uma diabetes, é falta de fé? Agora, por outro lado, pensando no sobrenatural, é claro que se você está com problema cardíaco, acho que você tem que orar, mas vai num cardiologista, não é falta de fé procurar o cardiologista. Acho que também a depressão, se você está deprimido, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, mas também ora. Ora, não, com certeza. Cássio, eu fiz uma pesquisa também, algumas universidades em São Paulo já têm a disciplina de espiritualidade na sua carga horária. Então, achei muito interessante, entendendo a ciência está se rendendo ao fato de que a fé é um recurso poderoso para toda e qualquer doença. Né? E eu acho que é legal que para além da questão da psique, que a fé ela é importante em si. Exatamente. Não naquela questão que eu acho que também é importante, psicologicamente, saber que eu tenho alguma coisa, mas espiritualmente mesmo eu creio num sobrenatural que pode atuar aí. Sem dúvida. E, com certeza, nós sabemos que aonde Deus coloca a sua mão, a vitória é certa. Né? E Deus restaura isso. E a religião é talvez a atividade que mais signifique a nossa vida, que mais dê sentido à nossa vida. E o aspecto da fé, agora, homens de fé, leia Hebreus 11, quem é que está lá no final? Quem tombou na arena. Morreram pela fé e estão como heróis de fé. E isto não significa que a fé é igual à vitória sempre você assumiu o pódio. Tem aqueles que ficam na caminhada, mas ficam com a fé. E Jesus longe está a morte é a tua vitória. Isso. Né? Quer dizer, nem a morte nos vence, né? Paulo falou, somos mais que vencedores. Eu quero agradecer muito, lá de Timbaúba, em Pernambuco, Loschendeberg.
Loschendeberg, se eu pronunciei errado, desculpa, né? Mas é um nome bem diferente. O Diácono Ricardo mandando mensagem, várias pessoas, a Dayana mandando mensagem. Olha, hoje bombou, viu? A Clara do Piauí mandou mensagem. Eu vou ler aqui, vou ficar até de noite. A Dete de Belo Horizonte, agradecer a Vanderleia da Assembleia de Deus. Pastor Wagner, obrigado, querido. Miriam, muito obrigado. Foi excelente. Pela oportunidade também. Ó, um abraço a todos. Tem que estar represado aqui uma pergunta para uns 4 programas. Então depois a gente agenda aí. Ok. Agradecendo também a você que participou desse bate-papo tão gostoso, tão instrutivo. Se você está com depressão, procure ajuda. Você precisa mesmo de ser ajudado espiritualmente e também clinicamente, com psicólogos, psiquiatras. Que Deus te abençoe. Amanhã, 12h15, mais um bate-papo. Eu espero você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.